Gravando. Boa tarde a todos os participantes do seminário. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, não, aqui no seminário. Hoje nós temos o prazer de ouvir o professor Víctor Gonzalo Lopes Neumann. O professor Víctor fez mestrado e doutorado na Suíça, não? E pós-doutorado em Minas Gerais, na UFMG, não? E desde que o Vitor comeu pão de queijo, ele não quis sair de Minas, não? Então, depois ele fez concurso aqui na UFO e atualmente ele é professor titular aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E hoje a palestra dele é sobre elementos primitivos e elementos normais em corpos finitos e suas generalizações. Vitor. Isso mesmo. Obrigado, Alonso, pela apresentação. Obrigado, Alonso, pelo convite também. Eu vou falar sobre os temas que eu estive pesquisando nestes últimos anos. Eu pensei assim, vou dar mais ou menos um apanhado das coisas que a gente fez, né, como introdução, e depois vou mostrar assim, a teoria por trás dessas coisas, o que a gente usa, né, que são as caracteres, somas de caracteres, e como mais ou menos isso é utilizado. Essas são as técnicas básicas, né, em todas as coisas que pesquisei, em praticamente a maior parte das coisas que eu pesquisei nestes últimos anos. E, finalmente, vou falar de um projeto que está em andamento. Estamos começando a estudar com Josimar e Sara um assunto, e esse vai ser, digamos, o último tópico da palestra, né? A palestra vai estar... A introdução vai ser, então, todos os resultados, mais ou menos, sobre o assunto destes últimos anos, e depois vou falar sobre qual que é a técnica que é utilizada para chegar nesses resultados, né? Falar sobre caracteres e somas de caracteres, e finalmente vou falar sobre o que estamos estudando com Sara e Josimar, né? Elementos primitivos completamente normais. Então, começando, vamos denotar FP, um corpo com P elementos, que basicamente é simplesmente os inteiros módulo P. Esse conjunto é um corpo, e podemos construir extensões de corpos sobre FP, esse corpo com P elementos, simplesmente pegando um polinômio irredutível de grau S, e o anel, né, de polinômios a coeficientes em FP, quocientado pelo ideal geral por f de x, será um corpo com P potência S elementos. E a gente sabe que a menos isomorfismo existe um único corpo de ordem P potência S, né? Se eu tomo outro polinômio de grau S também, eu vou ter outra estrutura de corpo aqui neste quociente, mas essencialmente vai existir um isomorfismo entre ambos. Então a gente sempre escreve desta forma: FQ vai ser o único corpo com Q elementos, né? E esse corpo é de característica P, porque P vezes qualquer elemento é zero nesse corpo. Esse corpo, então, tem duas estruturas importantes, né? Se a gente tira o elemento zero, nós temos um grupo, né? O grupo multiplicativo dos elementos não nulos, e esse grupo é cíclico, né? Existe um elemento que vai gerar esse grupo. E também podemos ver FQN, então, no lugar de ser um corpo com Q elementos, a gente pensa um corpo com Q potência N elementos, e esse corpo vai ser um espaço vetorial de dimensão N sobre o corpo com Q elementos. E para estas duas estruturas temos elementos particulares, né? Um elemento que gera este grupo cíclico, né? A gente acabou de falar que este é um grupo cíclico, significa, né, que existe um elemento que vai gerar todos os elementos do grupo, né, dos elementos do corpo sem o elemento zero. Esse elemento é chamado de elemento primitivo, né? Como o corpo tem Q potência N elementos e o corpo sem o zero tem Q potência N-1 elementos, então a ordem multiplicativa desse elemento alfa vai ser Q potência N-1. Ou seja, alfa potência Q potência N-1 vai ser a 1, né? O elemento unidade do corpo. E todas as outras potências de alfa vão percorrer todos os elementos não nulos do corpo. Outra definição é elemento normal, né? Quando a gente estuda esta extensão,
este corpo sobre este outro, podemos pensar no grupo de Galois, quer dizer, o grupo de automorfismos de FQN que fixam FQ. Esse grupo tem N elementos, e, na verdade, um gerador desse grupo é a função que eleva um elemento e eleva na potência Q. Então, por isso que a gente chama destes elementos alfa, alfa potência Q, depois alfa potência Q quadrado, até alfa potência Q potência N-1, são os conjugados de alfa, para o grupo de Galois, ok? Então, a gente chama alfa de um elemento normal se este conjunto, o conjunto dos conjugados de alfa, formam uma base para FQN como espaço vetorial sobre o corpo com Q elementos. Porque já dizemos na página anterior, é um espaço vetorial de dimensão n, então terá uma base com n elementos, então se dado um elemento alfa, estes elementos formam uma base, chamamos essa base de base normal e chamamos o elemento alfa de elemento normal. Então esses elementos primitivo, elemento normal, são elementos que aparecem de forma natural em cada uma das duas estruturas do corpo, na estrutura multiplicativa e na estrutura aditiva. E a gente generaliza esses elementos, a gente vai chamar um elemento de R primitivo, quando o elemento tem ordem multiplicativa que potência n-1 sobre R. Então, esse R, esse número R, tem que ser um divisor de que potência n-1. Em particular, se R vale 1, então a ordem de alfa é que potência n-1, o que significa que o elemento é primitivo. Então, a definição de R primitivo é uma generalização de elemento primitivo. E a mesma coisa com elementos normais. Lembrem que alfa com seus conjugados vai gerar um espaço vetorial de dimensão n. Nesse caso, dizemos que o elemento é normal. Mas se o espaço gerado por esses elementos é de dimensão menor a n, digamos n menos k, então esse elemento alfa vai ser chamado de K normal. Então, se substituímos K por zero, a dimensão é n, então o elemento é normal. Por isso que zero normal corresponde a normal. Então, agora temos, essa é a noção de elemento K normal, seria uma generalização de elemento normal. Agora, em 1987, Lenstra e Skov demonstraram a existência de elementos que são ao mesmo tempo primitivos e normais. Então, para todo inteiro positivo n e em qualquer corpo finito, se tomamos esta extensão, a gente consegue encontrar sempre um elemento que é primitivo e que é normal ao mesmo tempo. Em 1952, Carlitz provou esse resultado quando Q potência n é suficientemente grande. Davenport, em 68, provou esse resultado quando Q é primo. E, finalmente, Lenstra e Skov, em 87, demonstraram esse resultado para toda a extensão de corpos finitos. E Cohen e Husinska demonstraram o mesmo resultado sem necessidade de computador. Então, na prova de Lenstra e Skov, era necessário fazer alguns cálculos com o computador, e Cohen e Husinska melhoraram as técnicas de forma que não seja mais necessário. Depois disso, foram encontrados outros teoremas, foram feitos outros teoremas a seguir, sobre esses assuntos. De novo, por exemplo, Cohen e Husinska pensaram em elementos alfa, tal que o inverso multiplicativo seja também primitivo normal. E eles conseguiram provar em 2010 que também sempre é possível encontrar um elemento alfa, exceto quando o par Qn está neste conjunto. Em 2014, Kapetanákis já generalizou mais um pouco e provou também que existe um elemento alfa, tal que tanto f alfa como f de alfa são primitivos e normais, sendo que f de alfa, a função f é uma função quociente, desta forma, com a, b, c e d particulares, ou seja, não toda a função. Por exemplo, a, b, c e d não podem ser todos zeros, a ou C deve ser diferente de 1, enfim. Alguns, a gente pega as matrizes A, B, C, D, com algumas exceções, e eles conseguiram provar que também sempre podemos encontrar um elemento alfa, tal que alfa e f de alfa são primitivos e normais, exceto para alguns casos de Q e de N.
né? Anju e Sharma, em 2017, trabalharam com a mesma ideia, só que desta vez eles fizeram só para potências de 2 e para funções f de x desta forma, né? Um quociente de um polinômio de grau 2 sobre um grau 1. Em 2022, a Sarika, Vasney e Cohen fizeram o mesmo resultado para potências de 3 e para um polinômio, desta vez, para um polinômio f de x, né? Desta forma, ax quadrado mais bx mais c, né? Ou seja, a existência de elementos alfa, primitivos normais, tais que este daqui seja primitivo. E, enfim, né? Em 2022, por exemplo, Kasarika, Vasney e Kapatenakis, né? Provaram ou estudaram, né? Pares de elementos, né? Alfa e f de alfa, que sejam primitivos e normais, em característica 2, onde f vai ser um quociente no polinômio de grau 2 com um de grau 1. Né? Este resultado é uma pequena generalização deste daqui, né? Aqui eles estudaram, por exemplo, elementos primitivos normais, tal que a imagem f de alfa é primitivo. Já aqui estudaram alfa, f de alfa, tal que ambos sejam primitivos e normais. Só que em característica 2, né? Aí Cohen, Sharma e Sharma, em 2021, fizeram o mesmo resultado, só que para pares de elementos primitivos. E, se não me engano, o polinômio f é um quociente de polinômios de quaisquer graus, né? E nessa linha, a gente também trabalhou nesse assunto, e, por exemplo, com Cícero, Guilherme e João Paulo, né? Um de nossos alunos aqui do mestrado em matemática da UFO, conseguimos, digamos, responder, né, ou estudar, né, duas perguntas, e estudamos pares de elementos alfa e de f de alfa, né, tal que ambos sejam primitivos, e em uma segunda ocasião, né, de tal forma que alfa seja primitivo normal e sua imagem seja primitiva, né? E f é um polinômio que é um quociente de polinômios de graus quaisquer. A gente estudou essas ideias. Agora, outro problema similar, que também utiliza as mesmas ideias, é o estudo de elementos consecutivos, né? Por exemplo, elementos primitivos consecutivos. Em 68, Weg, né, demonstrou que se P é maior que 3, e aqui a função phi de Euler de P-1 dividido por P-1 é maior que 1/3, então existem elementos alfa e alfa mais 1, ambos primitivos. Em 71, ele demonstrou o mesmo resultado para P com um módulo 4 e um quociente com uma menor restrição, né? Este quociente maior que 1/4, também conseguiu provar a existência de pares de elementos consecutivos primitivos, desta vez, né? Já em 85, Cohen mostrou esse resultado para qualquer corpo com mais de 7 elementos, né? Elementos primitivos consecutivos. Ya en 2015, Cohen estudou o mesmo resultado para 3 elementos consecutivos e provou que sempre, e com Q ímpar, né? E provou que sempre existirão pares ternas de elementos primitivos, exceto para estes valores de Q, que estão aqui. E em 2021, né, bem recentemente, Jarso e Trudjan utilizaram as mesmas técnicas também e provaram a existência de 4 elementos primitivos consecutivos, né? Alfa, alfa mais 1, alfa mais 2 e alfa mais 3, exceto nestes casos, né? E a característica, claro, do corpo tem que ser maior ou igual que 5, né? A ideia é que se você toma 4 elementos consecutivos, característica menor que 5 não faz sentido, né? Porque desses 4 elementos, alguns vão ser iguais entre eles. Então, a ideia é pegar elementos sempre diferentes. Por isso que quando tomamos 3 elementos consecutivos, precisamos que a característica seja maior que 2. Se pegamos 4 elementos consecutivos, a característica deve ser maior que 4, portanto, maior ou igual que 5. E nessa linha, né, com Abilio e ai, se me olvidou seu nome, Sábio. Abilio e Sábio, estudamos as mesmas coisas, só que para progressões aritméticas em geral e para elementos primitivos e normais, né? Ou seja, a gente estudou a existência de M termos em progressão aritmética, dos quais todos eles sejam primitivos e pelo menos um deles normal,
né? E a gente, bom, obtivemos resultados assintóticos para m maior ou igual que 4 e resultados bem específicos para m igual a 2 e m igual a 3, né? Então, a gente generalizou os resultados anteriores e vimos também, olhamos também alguns resultados para m maior ou igual que 4. Só que projeções aritméticas, né? Ou seja, elementos, existência, dado fixando um beta, digamos, existência de elementos alfa, tal que alfa, alfa mais beta, alfa mais 2 beta, etc., sejam todos eles primitivos e pelo menos um deles seja normal. E a gente generalizou bastante, né? Bom, outro tema, agora voltando para essas ideias de elementos K-normais, né? En 2013, né, Husinska e outros colegas, foi nesse artigo que eles fizeram a definição ou a generalização dos elementos normais e introduziram os elementos K-normais, né? Eles, nesse artigo em particular, estudaram o caso K igual a 1, né, e estudaram elementos primitivos 1 normais, né? Quando que existem elementos, em que casos existen elementos primitivos 1 normais? E fizeram uma série de perguntas nesse artigo, que a gente também se inspirou para poder estudar esses assuntos. E uma das perguntas era sobre a existência de elementos primitivos K-normais, né? O teorema da base primitiva normal, aquela da qual falamos no início, né? Fala sobre a existência de elementos primitivos normais. Aqui é uma generalização desse assunto e procuramos por elementos primitivos K-normais, né? Por exemplo, Reis e Thomson, em 2018, provaram a existência de elementos primitivos normais nestas extensões para toda potência de primo P, de primo Q, né, com n maior ou igual que 3, e provaram que quando n igual a 2 não existem esse tipo de elementos. Em 2019, Reis também deu condições de suficiência para a existência de elementos primitivos K-normais, né, para o valor de Q suficientemente grande. E em 2021, Josimar e eu começamos a estudar também esses assuntos e estudamos especificamente o caso K igual a 2, né? Existência de elementos primitivos, 2 normais, em extensões de corpo. A gente provou que sempre que existe um fator de grau 2 de x potência n-1, a gente consegue um elemento primitivo 2 normal, quando n maior ou igual que 4, para n maior ou igual que 5, né? E quando n igual a 4, isso Q deve ser congruente com 1 módulo 4. Bom, e depois disso, né, podemos tentar generalizar esses resultados, já que estávamos pensando em elementos primitivos K-normais. Podemos pensar também em elementos K-normais de ordem elevada, né? Ordem elevada, né? Estamos dizendo a ordem multiplicativa de alfa, bem próxima de Q potência n-1. Então, estamos falando em ordem Q potência n-1 sobre 2, ou Q potência n-1 sobre 3, ou coisas desse tipo. Então, aqui é que entra essa ideia de elementos R primitivos e começa também o estudo da existência de elementos R primitivos K-normais. Em 2019, né, Capetaneakis e Reis, eles provaram a existência de elementos 2 primitivos normais, sempre que P maior que 3 e N maior ou igual que 2, exceto para estes dois pares de Q e N, e também provaram a existência de elementos 2 primitivos 1 normais para os pares Q e N, para todo P maior que 3 e N maior que 3. Quando falamos P maior ou igual que 3, P é a característica, né? Esse corpo FQN com Q elementos é uma potência de P. Então, aqui estamos falando em característica par, a existência de elementos 2 primitivos normais, exceto quando o par QN é igual a 3, 2. De novo, neste segundo ponto, por exemplo, a gente não pode pensar em elementos 2 primitivos em característica par, né? Porque o número 2, que está aqui, tem que ser um divisor de Q potência n-1, ou que força a Q ser ímpar, né? Por isso que se estudamos elementos 2 primitivos, a característica necessariamente tem que ser ímpar, né? E, de novo, nessa linha também, agora com Cícero e Josimar,
também estudamos o mesmo assunto, só que de forma bem geral, né? De forma a existência de elementos R primitivos K normais. Quando que existem tais tipos de elementos, de novo, a gente conseguiu resultados assintóticos bom, utilizamos esses resultados para estudar especificamente característica 11 e R igual a 3 e K igual a 3, né, para ver o que acontece nesse caso particular. Bom, esse mais ou menos foi um apanhado das coisas iniciais que a gente foi fazendo nesses últimos anos. A gente fez ainda mais algumas coisas, mas aqui o que eu queria mostrar, na verdade, é quais são as técnicas que a gente utiliza para estudar essas coisas, né? E a gente utiliza caracteres. O que é um caractere? Se vocês tomam um grupo abeliano finito, um caractere é simplesmente um homomorfismo de grupos de G nos complexos não nulos, né? Esse conjunto de caracteres, a gente denota por G chapeuzinho, é um grupo abeliano também com a operação de multiplicação de caracteres que a gente define desta forma, né? Se eu multiplico dois caracteres aplicados em G, na verdade, corresponde a multiplicar as imagens, né? Neste grupo que está aqui. Agora, se a notação do grupo G for aditiva, né? Fica às vezes mais conveniente definir uma notação aditiva para a operação no grupo de caracteres, né? Que a gente, então, vamos utilizar a soma para definir, mas sempre o resultado tem que ser o produto dos números complexos associados para que esta soma ou este produto continue sendo um caractere. Então, essa é a teoria geral. E, em particular, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com um grupo multiplicativo, né? A gente sabe que este é um grupo cíclico, FQ, sem um zero. Um caráter é chamado de caráter multiplicativo, né? Se é um homomorfismo do corpo sem o zero nos complexos sem o zero, né? Onde a estrutura é a multiplicativa, né? Utilizamos a estrutura multiplicativa do corpo para definir o grupo, né? E o grupo de caracteres multiplicativos é denotado assim, FQ asterisco com um chapeuzinho, né? Assim como este grupo, né, é um grupo cíclico, a gente pode provar também que este grupo também é um grupo cíclico com a operação de multiplicação de caracteres, né, que definimos na página anterior. E ainda mais, né, podemos provar que estes dois grupos são, na verdade, isomorfos. Então, tudo que a gente pode definir para aqui neste grupo, define também neste grupo. E, dessa forma, a gente também pode falar em ordem multiplicativa de um caráter multiplicativo, né? A ordem, então, de um caráter, né, multiplicativo é simplesmente a menor potência, tal que esse caráter potência D é igual ao caráter trivial, né? O elemento neutro do grupo de caracteres. O elemento neutro do grupo de caracteres é o caráter que leva todo mundo em 1. E a estrutura aditiva do corpo também gera um grupo de caracteres, né? Então, se eu tomo um homomorfismos de grupo de FQ com a operação aditiva, de adição, nos complexos sem o zero com a multiplicação, esse homomorfismo é chamado de grupo, esse homomorfismo, perdão, é chamado de caráter aditivo do corpo, né? E esse grupo de caracteres, o grupo de todos os caracteres aditivos, é denotado assim. Então, a estrutura é diferente, bem diferente dos caracteres multiplicativos, e temos esses dois tipos de caracteres, os multiplicativos e os aditivos, né? E no caso dos caracteres aditivos, a gente vai definir dessa forma a soma de dois caracteres aditivos para dar, né, a estrutura de grupo abeliano do grupo de caracteres. Ok? O interessante é que quando a gente pensa na extensão, né, de FQ em uma extensão de grau N, né, FQN, uma extensão de corpos, a gente pode dar a FQN uma estrutura de f de q de x módulo. Então, qual que é a ideia? Se eu pego um polinômio, né, qualquer, eu defino este outro polinômio, no lugar de colocar x potência i, coloco potências qésimas de i, né? E a gente chama estes dois polinômios de polinômios Q associados.
especificamente este polinomio f vai ser o Q associado de f, ou este f vai ser o Q associado linearizado de f, né? O nome de linearizado vem do fato de que a gente pode provar que isto aqui define uma aplicação linear. E quando temos um polinomio f, definimos o polinomio Q associado linearizado como L índice f. E a partir disso, definimos a estrutura de fq de x módulos, que seria a seguinte, né? Tomamos um polinomio, a coeficientes nfq, um elemento alfa, nfqm, e definimos este produto, né, de um elemento do anel por um elemento do espaço vetorial, não, ou do corpo. F composto com alfa vai ser linearizado de f avaliado em alfa. Okay? E isso vai me definir uma estrutura de fq de x módulo aqui, né? E isso significa, em particular, né, que se eu pego o conjunto de polinômios que anulam um elemento alfa, usando esta estrutura, esse conjunto é um ideal, né? Um ideal de fq de x. E se é um ideal, então ele está gerado por algum polinômio, né? Já que fq de x, a gente sabe ser um domínio principal, né? O anel de polinômios a coeficientes em um corpo é um domínio principal, então podemos encontrar um polinômio Elf que gere esse ideal. E o polinômio mônico que vai gerar este ideal é o que a gente chama da fq ordem de alfa, né? A gente, para diferenciar com a ordem multiplicativa, né, a gente aqui vai denotar fq ordem de alfa como sendo ordem de alfa com O maiúscula, desta vez, né? E assim como nós temos, então, essa estrutura de fq de x módulo em fqn, no grupo de caracteres aditivos também temos a mesma estrutura. Tudo isso vem de um teorema, né? Eu peguei aqui uma referência, né? Um livro de 2020, que fala justamente, se eu tenho um grupo abeliano, que é um A módulo, né? Para algum domínio principal A, então o grupo de caracteres de M também tem uma estrutura de A módulo definida desta forma, ok? E, além do mais, M e o grupo de caracteres são isomorfos como A módulos, né? Sempre quando A seja um módulo, M seja um módulo cíclico, né? Eu não vou definir isso, mas a ideia é que aqui, no exemplo que nós temos um módulo cíclico, tá? Então, isso define também, utilizando este teorema, a gente pode dizer, então, que o grupo de caracteres também tem uma estrutura de fq de x módulo, e, além do mais, esses dois grupos são isomorfos como fq de x módulos, né? E essa estrutura, né, é dada por, se eu tomo psi, um caráter aditivo, né, e f um polinômio, então f rom psi vai ser outro caráter aditivo que leva a alfa em f rom psi de alfa, e isto daqui simplesmente está definido como sendo psi de o linearizado de f avaliado em alfa. Essa é a estrutura de fq de x módulo dos caracteres aditivos, né? E da mesma forma que definimos a ordem aditiva, né, a fq ordem, né, de um elemento alfa, podemos também definir a fq ordem de um caráter aditivo da mesma forma, né, como sendo o polinômio mônico de menor grau possível, que vai fazer com que f rom psi seja o elemento neutro, né, do grupo aditivo. No caso, a imagem de todo mundo tem que ser 1. Bom, aqui é simplesmente uma observação, né, de que, na verdade, se eu aplico x potência n-1 a um caráter, né, por definição, isto aqui é psi de x n-1 de alfa, e o linearizado de x potência n-1 é x potência q potência n-x, então avaliado em alfa, vai dar alfa potência q potência n-alfa, e este elemento, na verdade, é zero, né, em fqn. E psi de 0 vale 1. Né? Lembrando que psi é um caráter aditivo, né? Leva estrutura aditiva em estrutura multiplicativa. Então, em particular, a fq ordem de todo elemento psi é um divisor de x potência n-1, já que x potência n-1 vai estar no ideal
dos polinomios que anulam psi, por exemplo. Ok. Bom, agora, esses são os caracteres, né? A gente agora vai definir o que seriam elementos S livres, elementos G livres, e utilizar isso para ver como que a gente, para um caso bem específico, vamos falar sobre a existência de elementos primitivos normais, né? Como que esses artigos de 87 e 2003 foram feitos, né? Utilizando esta teoria. Então, se eu tomo S, um divisor positivo de Q-1, eu chamo alfa de S livre se eu não posso escrever alfa como uma potência décima de algum beta, onde D é um divisor de S diferente de 1. Parece uma definição meio complicada, né? Eu queria escrever alguma coisa, mas quando estava fazendo testes mais cedo, o áudio foi embora, então decidi não fazer teste nenhum. Mas a ideia é a seguinte, né? Se existir um divisor positivo de S diferente de 1, e eu consigo um elemento beta tal que beta potência de for igual a alfa, então dizemos que alfa não é S livre. Tá? Então, por exemplo, nesse caso a gente pode provar que a definição de Q-1 livre equivale à definição de primitivo. Por quê? Porque ¿qué sería Q-1 libre? Significa que no existe un divisor de Q-1 tal que eu consigo escrever alfa como beta potencia algún D. Se eu conseguisse escrever dessa forma, né, alfa potência de alguém, os elementos primitivos, obviamente, não são potências de nenhum outro, né? Por se fossem potências de algum outro, de alguém, um D que divide Q-1, então, obviamente, a ordem desse alfa não vai poder ser Q-1 e, portanto, o elemento não seria primitivo. Essa é a ideia de por que um elemento alfa é primitivo, se somente se ele é Q-1 livre. Okay? E se a gente reúne isso com esta função, a gente tem uma função característica dos elementos primitivos. Então, é possível provar, também isto data é bem antigo, né? Que se eu tomo um elemento alfa e faço esta conta, este resultado vai dar 1 se o elemento é S livre e dá 0 se o elemento não é S livre. Então, se eu substituo S por Q-1, eu vou ter uma função característica dos elementos primitivos. Agora, o que é θ de S? Né? A função de Euler em S dividido por S. Aqui esta soma é uma soma em todos os divisores de S, da função de Möbius de D dividido por a função de Euler de D. E esta soma é uma soma interna aqui dentro desta soma, né? Temos soma de D dividido por S, de os divisores de S, de este produto, né? E esta somatória é uma somatória em todos os caracteres multiplicativos de ordem D. Você faz a soma de todos os caracteres multiplicativos de ordem D, né? Avaliados em alfa, isto aqui multiplica por isto, faz aqui esta soma em todos os divisores de S, multiplicamos ainda por este resultado e o resultado final vai ser 0 ou 1. Isso é bem interessante. Então, aqui é que aparece, né, a utilização de caracteres, né? Onde que a gente utiliza os caracteres. Neste caso, caracteres multiplicativos, né? Para essa noção de elementos S livres. E a gente faz a mesma coisa para elementos G livres, né? A gente pega G, um divisor de x n-1, dizemos que um elemento alfa é G livre se eu não consigo achar um H diferente de 1 que divida G, tal que a H, o linearizado de H avaliado em beta seja igual a alfa. Então, alfa não consegue ser escrito como imagem de algum polinômio, algum linearizado de algum polinômio. Então, se isso não é possível de fazer, então dizemos que alfa é G livre, né, com H divisor de G. E a gente também pode provar a mesma ideia, né, que no caso multiplicativo, neste caso, que um elemento xn-1 livre vai ser normal. Então, temos aqui uma caracterização de elementos normais usando a noção de elementos G livres. E, assim como no caso de elementos S livres, temos uma função característica dos elementos G livres, que é bem parecida, né? A estrutura mesma. Na verdade, a gente conseguiria provar isso de forma bem genérica, né? Para módulos sobre anéis, que são domínios principais, né?
Então, este θ de G, na verdade, é simplesmente a função de Euler, agora polinomial, né? Avaliada em G, dividido por Q potência o grau de G. Aqui também é a mesma coisa, né? Este elemento aqui é a função de Möbius para polinômios, função de Euler para polinômios. Aqui fazemos uma soma de todos os divisores de G mônicos, né? Só pegamos os mônicos, porque vocês sabem, por exemplo, digamos, x menos 1 é um divisor de x quadrado menos 1, mais 2x menos 2 também, né? Mais 2x menos 2 e x menos 2 é, em essência, a mesma coisa, porque um está multiplicado por 2 para obter o outro. Então, a gente faz esta soma, desta vez, só nos divisores mônicos. Assim como no outro caso, fazemos uma soma sobre os divisores positivos, né? E aqui, esta soma interna é a soma dos caracteres aditivos de f que ordem igual a h. Então, esta soma também vai ser igual a 1 se o elemento for G livre e igual a 0 se o elemento não for G livre. E dessa forma, se eu substituo, por exemplo, G por xn menos 1, eu vou ter uma função característica dos elementos normais, né? E com pequenas alterações e com pequenas ideias, a gente pode fazer a mesma coisa para elementos R primitivos ou elementos K normais, né? E daí, né? Então, aqui esta página é só para dar uma ideia de como isso pode servir para provar a existência de elementos primitivos normais, por exemplo. Eu vou definir esta função n de S e G, onde S é um divisor de Q potência n menos 1 e G é um divisor de x n menos 1, e defino como sendo a soma em todos os alfas não nulos do corpo, né? Acontece que a função ρ é a função característica dos elementos S livres, a função kappa, aqui, a função característica dos elementos G livres. Então, este produto, por exemplo, vale 1 unicamente se alfa for S livre e também G livre, né? Então, aqui estou somando 1 mais 1 mais 1 mais 1 somente quando eu tenho um elemento alfa que é S livre e G livre ao mesmo tempo. Então, esta soma toda, na verdade, me dá o número de elementos alfa que são ao mesmo tempo S livres e G livres. E agora, simplesmente substituímos ρS por sua função característica. A função kappa, pela sua fórmula, né, de função, sua fórmula dada por caracteres, a gente pode pegar este elemento, colocar de fora da soma, esta soma externa vira soma interna, e nós temos aqui esta soma e esta soma eu coloco assim, junto em uma só. Esta é uma soma dupla, na verdade, aqui outra soma dupla. Eu consigo escrever desta forma, então, uma fórmula, né, para número de elementos S livres e G livres ao mesmo tempo, né? A partir daí, né, a ideia é que se G é diferente de 1, né, veja aqui, eu passei este termo para dividir e fiquei com esta soma. Então, nesta soma, o que eu faço? Eu pego D igual a 1 e D diferente de 1. H igual a 1, H diferente de 1. E vou separar em 4 somas. Temos 2 somas intermediárias, que é o da 0, o da 1, etc. Então, a ideia é que a gente consegue, no final das contas, escrever isto como Q potência n mais uma soma assim. Tá? E estas somas, estas somas também têm uma teoria que prova, né, que isto aqui vai dar, é menor que potência n meios, e a gente, brincando aqui com esta função, isto aqui, a gente consegue provar que esta diferença é menor ou igual que isto aqui. Onde W, na verdade, ele conta o número de divisores livres de quadrados de S, aqui conta o número de divisores livres de quadrados de G, né? Então, esta diferença é menor ou igual que este número. Então, a ideia é que, bom, a gente pode reescrever isto como menor ou igual que isto mais Q potência n, e também maior ou igual que Q potência n menos isto. Então, se Q potência n menos isto for positivo, que equivale a dizer que Q potência n meios é maior que isto aqui, então podemos dizer que este número, n de S e G, vai ser diferente de 0. Então, substituindo S por Qn menos 1 e G por Xn menos 1, eu posso dizer que se Q potência n meios é maior que este número, existem elementos primitivos normais em Fqn sobre Fq. E este é o pontapé inicial para demonstrar a existência de elementos primitivos normais em toda a extensão, né? Por depois a gente utiliza algumas
fórmulas, escrever isto em função de uma potência de Q, isto também uma potência de N, enfim, a gente brinca com isso e esse é o pontapé inicial, né? É isso que eu queria mostrar, né? Essas são as ideias iniciais do que a gente, em todos esses artigos, né, que a gente foi escrevendo, o pontapé inicial foram estas ideias que estão aqui, né? E para finalizar, né, eu queria dar quais são os projetos futuros, né, falar sobre os projetos futuros. A gente pode pegar de um divisor de N e em lugar de estudar a extensão FQN sobre FQ, a gente pode verificar a extensão intermediária, né, FQN sobre FQ potência D. E a gente se pergunta, quando que esta extensão, quando que este elemento alfa é normal aqui, né, nesta extensão, nesta subextensão da extensão original, né? Então, a gente chama este elemento alfa de completamente normal sobre FQ, se esse elemento alfa for normal para todas as subextensões, né, para todo D divisor de N. Então, esse é outro tipo de generalização de elementos normais. Com exemplos, é possível ver que, tendo um elemento alfa que é normal, é possível que ele não seja completamente normal, ou é possível que seja. E, na verdade, só a questão de completamente normal já é uma questão difícil, né? Em 86, Blessenot e Johnson provaram que para todo inteiro positivo n e qualquer corpo finito sempre vai existir um elemento alfa que é completamente normal sobre FQ. Tá? A primeira parte. E agora, já que foi falado, né, sobre elementos primitivos, elementos normais, a combinação de ambas coisas, a gente pode pensar também na combinação de elementos primitivos completamente normais. Então, Morgan e Mullen, em 96, eles conjecturaram a existência de elementos alfa que são primitivos e completamente normais na extensão, né? Para todo n, sempre existirá um tal elemento. Essa é a conjectura, né? Eles provaram o resultado de forma numérica para potências de Q menores que, eu não lembro se era menor que 1000, que potência n é menor que 1000, ou alguma coisa assim. E ao longo dos anos, houve alguns resultados, muito poucos, né, nesse sentido, acho que tem mais 2 artigos a mais. E em 2019, Garefalakis e Kapetanakis demonstraram estes resultados. Eles provaram, para começar, que se Q é maior ou igual que N, sempre existe elemento primitivo completamente normal. E também provaram, né, se a gente escreve N como uma potência de P vezes M, né, P e M primos entre si, se M for menor que Q, também sempre existe elemento primitivo completamente normal na extensão. E esses são os resultados mais avançados que tem nesse assunto. E esses são justamente esse artigo de 2019 que atualmente Yosimar e Sara estamos estudando e para ver se a gente tem alguma ideia para obter novos resultados nesse sentido, né? Ok, disso que eu queria falar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Víctor. Muito bom, não? Muito bom. Gostei, não? Gostei bastante da sua palestra, Víctor. Eu gostaria de dar a oportunidade, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário que queira fazer sobre a palestra do professor Víctor. O Abílio, alguém não? Bom, eu vou fazer uma pergunta, né? Porque, assim, você apresentou, não, se foram generalizando as coisas, não, de elementos normais, K normais, e a ideia agora com esses completamente normais, não?
você pode dizer, existem os completamente K-normais? Faz sentido se perguntar isso daí ou não? Então, é uma pergunta interessante. O Josimar já me falou sobre isso, né? Mas a gente tem que tentar entender primeiro bem, né? A gente tem que tentar entender completamente os completamente normais para passar a esse assunto. Porque é meio complicado, porque o elemento normal está associado com x potência n-1. Completamente normal, ele teria que estar associado com x potência n dividido por d menos 1 para todo d divisor de n, uma coisa assim. E falar sobre o elemento k normal equivale mais ou menos a pegar fatores de grau k de x potência n menos 1. Então, que polinômio seria para x potência n sobre l menos 1? Então, é um pouco estranho tentar entender como que isso funciona, né? Então, antes de poder falar nesse assunto, a gente tem que entender bem o que está acontecendo ali. Mas é uma pergunta interessante, né? À medida que a gente for estudando, provavelmente, talvez a questão apareça, ou vamos ver como que a gente pode dar um sentido a isso, né? Na verdade, parece que você pode, como se fosse reiniciar lá desde o início de tudo, questão de consecutivos, de aplicar uma função, se ele é Isso mesmo completamente... eu ia perguntar, não? Então, quer dizer, já abre uma margem aí para classificação de muitas coisas que vocês já estudaram aí, né? É um campo 400 realmente problemas ainda... aí para resolver, não? Não sei se é a mesma técnica, não? Agora a técnica vai ser um Isso. pouco como disse o Vitor, não? Olhar mais para esses completamente, não? E ver como que pode encarar agora essas mesmas questões, não? Em outro contexto, um contexto mais amplo, não? Sim, sim. Dá uma sensação que vão ser mais raros os elementos completamente normais, porque a exigência é muito mais forte. Sim, E sim. aí, provavelmente, na hora que você for classificar, quando você for exigir coisas, vão excluir muito mais corpos do que esses resultados que já existem aí para os normais, primitivos e outras coisas. Sim, sim, sim. Como eu falei, a gente, na verdade, começou a estudar isso há poucos meses. Não, na verdade, eu apresentei esse problema para o Josimar e a Sara há 2 semanas, né? Que a gente estamos começando no negócio. Opa, acabou de sair do forno, não? Sim. Não, a gente está colocando no forno, na verdade, né? Muito bom. Tem que ver Alguém se mais o tem algum fermento, se o fermento foi correto, né, Vitor? alguém mais tem algum comentário, uma pergunta? Então vamos agradecer mais uma vez, professor Vitor. Muito bem, muito obrigado, não, pela presença de todo mundo, não, pela participação e esperamos daqui a 15 dias mais um seminário, não? Um abraço para todos.